Caríssimos alunos, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje o tema é técnicas de contagem. Bem, então vamos lá ver. Portanto, vamos fazer aqui um apontamentozinho sobre as técnicas de contagem. Vamos pôr o título, portanto, técnicas de contagem. E a primeira coisa que nós vamos ver, o primeiro pontinho, são os chamados arranjos simples. E representam-se por arranjos N, P, P. É como se lê. Portanto, lê-se arranjos de N elementos P a P, P a P, é como se lê, e em que o de cima tem que ser o de cima tem que ser maior que o de baixo, maior ou igual. Ok, sim senhora. Vamos só aqui, temos aqui com problemas técnicos, mas já vamos resolver. Ok, está ok agora? Está fixe, pronto. Então vamos lá ver, técnicas de contagem, arranjos simples, arranjo de N elementos P, o N é maior ou igual que o P. Então vamos dar aqui um exemplo para nós percebermos. Isto tem fórmula, mas não vamos dar já a fórmula, vamos perceber primeiro. E vamos dar aqui dois exemplos. Vamos pôr aqui o exemplo 1. E temos três coisas diferentes para dois lugares só. Para dois lugares. Ok. Portanto, imaginem que as coisas que nós temos simplesmente são as letras ABC. A, B e C. Ok? Temos as letras A, B, C e queremos saber quantas possibilidades nós temos para colocar as letras A, B, C, mas em dois espaços. Ok? E agora vamos começar a colocar as letras A, B, C com alguma ordem, que é para vocês se habituarem a isso, para não se esquecerem nenhuma possibilidade. E o objetivo das técnicas de contagem é nós não temos que fazer isto que eu vou fazer agora. Portanto, eu poderei ter o AB, poderei ter o AC. Vão ver que estou a fazer por ordem, o A, depois o B, o A, depois o C, e agora passo ao BC. Mas como a ordem conta, eu também vou ter os contrários. Ou seja, vou ter o BA, o CA e o CB. Ou seja, temos quantas possibilidades? 6 possibilidades. Ou seja, temos 6 possibilidades diferentes, 6 situações. Agora vamos por o exemplo 2. E em vez de ser 3 coisas diferentes para 2 lugares, são 2 coisas diferentes para 3 lugares. Ora, vamos ter o AB e temos o AB para sentar em 2 lugares. Isto, o ABC, podia ser o nome de pessoas, podia ser o André,
o Bruno e o Carlos, ok? E temos 2 sítios só para eles se sentarem cá em cima. Agora é o contrário. Só temos o André e o Bruno, é o AB que nós temos, só que temos 3 lugares para eles se sentarem. Faz de conta que são os 3 lugares de um banco qualquer de jardim, portanto, quais são as várias possibilidades, portanto, deles se sentarem aqui. Ok? Vamos tentar também dar alguma ordem a isto. Reparem, primeiro vou sentar aqui o A e o B logo a seguir. Depois vou sentar aqui o A e o B de seguida. Como eu já sei que a ordem troca, posso já pôr aqui ao lado com a ordem trocada. Ou seja, o BA aqui assim e aqui o B e o A aqui na ponta. E não posso esquecer que agora também poderei ter a situação de o A se sentar um bocadinho mais à frente e depois tenho aqui o B e depois tenho o contrário também. E se vocês tentarem ver, não vão ter mais situações. E esse é que é o problema, é nós, como é que nós temos a certeza? Olha, já não está ali. Como é que nós temos a certeza? Ah, estás aí. Como é que nós temos a certeza que estão todas as situações, não é? Como é que temos? Portanto, nós temos 6 situações também. Pronto. E temos uma formulazinha para sabermos, e a máquina de calcular também ajuda. Não sei se tem a máquina com pilhas ou não, pelo menos a minha não, está com as pilhas quase a 0, mas vai dar para fazer. Então vamos ver a fórmula. A fórmula é, portanto, arranjos de NPP vai ser igual a N fatorial, que é um conceito se calhar novo para vocês, sobre N menos P fatorial. Ora, o que é o fatorial do número? O fatorial do número não é mais do que multiplicar o número diversas vezes, o número por outro abaixo dele, por outro abaixo dele, por outro abaixo dele, por outro abaixo dele, mas sempre números inteiros. Por exemplo, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ok? 10 fatorial, 10 vezes 9 vezes 8 vezes... Portanto, há de ser n vezes n menos 1 vezes n menos 2 e às tantas vezes reticências vezes 2 vezes 1. Pronto, isto é que é o n fatorial. E por convenção, 0 fatorial é igual a 1. Ok? Por convenção, 0 fatorial é igual a 1. Muito bem. Vamos então utilizar os arranjos para estas duas situações. E os arranjos têm algo que é importante, que é a situação de conta a ordem, porque é diferente de sentar o AB e o BA, conta a ordem. Isto é para decorar a aplicabilidade. E não há repetição, portanto não há possibilidade do André se dividir em 2 e sentar-se em 2 sítios ao mesmo tempo. Não há repetição. Portanto, no nosso caso, não é mais do que arranjos de 3, 2 a 2. Não interessa se são 3 coisas para 2 lugares ou 2 coisas para 3 lugares. O grande fica sempre em cima. Ok? O grande sempre em cima. Então nós pomos, se estivermos a fazer à mão, fazemos 3 fatorial sobre 3 menos 2 fatorial. 3 menos 2 fatorial. Como é que o cálculo é feito? Simplificamos primeiro o de baixo. 3 menos 2 fatorial dá 1 fatorial. E agora, o que se costuma fazer, para vocês terem ideia, é... Eu sei que esta é uma situação muito simples, mas costumamos de compor aqui o 3 fatorial. O 3 fatorial é a mesma coisa que eu ter 3 vezes 2. Eu sei que é disparatado, que é 1 fatorial, mas é normalmente isto assim que funciona, porque a gente depois corta com o de baixo. Porque como o de cima é sempre maior ou igual que o de baixo, eu consigo sempre decompor este de forma a que este corte com este. Ou seja, isto vai 3 vezes 2, isto vai dar igual a tais 6 possibilidades e assim eu fico descansado, porque não me esqueci de nada e tenho algo que me ajuda a contar quantas possibilidades eu tenho. E agora é isto que eu quero transmitir, é ganhem confiança na fórmula
e sempre que apareça algo do género, em que conta a ordem, mas não há repetição, não é preciso estarem a fazer as situações todas, ok? Tem aqui um exemplo, se quiserem experimentem em casa com 4 situações, com 2 situações, vão experimentando para ganharem confiança e utilizarem sempre esta fórmula que está aqui assim. Vamos agora ver uma situação em que o n é igual ao p. O n é igual ao p, porque tem um nome que é chamada permutação. Ok? Portanto, vamos continuar a ver os arranjos, mas vamos ver a situação de arranjos de n a n. Porquê? Porque, como eu vos disse aqui, o n era maior ou igual que o p, e nós fizemos com o n maior que o p. Vamos pôr o n igual ao p, está bem? Portanto, é o caso n igual a p, e chamamos p de n. São as chamadas permutações de n, é como eles chamam. Portanto, chamam-se permutações de n. São as várias trocas que pode haver. Permutações de n. E é simplesmente igual a n fatorial. Pronto, e agora vou-vos mostrar porquê. Porque nós tínhamos a fórmula. Portanto, eu agora vou fazer a lápis, porque isto é uma demonstraçãozinha simples. Eu tenho arranjo de n a n, e o que eu vou fazer é n fatorial sobre n menos n fatorial, porque esta é a fórmula. Mas o n menos n fatorial é o zero fatorial, cá está, por isso é que se convencionou que o n fatorial era igual a 1. Ok, está n fatorial sobre 1, ou seja, simplesmente n fatorial. Vamos lá ver então a aplicação disto com o exemplo. Vamos então fazer o exemplo 3. Já deste na escola isto? Não. Mas já deram arranjos? Já falaram nos arranjos? Não. Já? Pronto. Exemplo 3. Portanto, nós vamos ter aqui 3 coisas diferentes para 3 lugares. Portanto, agora temos 3 coisas diferentes para 3 lugares. Ora, vamos então ter a situação do ABC e temos 3 lugares para colocar o ABC, ok? Vamos ver quantas possibilidades nós temos. Vamos fazer isto, ok? Temos ABC. Como é que eu faço isto? Eu fixo A, porque isto é bom vocês terem estas ideias e esta organização que facilita. O A está fixo, ok? O B e o C trocam. CB. Agora põe o B em primeiro lugar. E agora põe o A e o C. E agora o A e o C trocam. Que é para não falhar nenhuma. Agora põe o C em primeiro lugar e põe o A ou o B à frente e depois eles trocam. Portanto, ter algum tipo de organização de cabeça para isto não estar a ser feito ao calhas. Então isto é arranjos de 3 a 3, que é as chamadas permutações de 3, que é 3 fatorial, que é o tal 3 vezes 2 vezes 1. Claro que não vale a pena ver o vezes 1, mas eu vou pôr aqui que é igual e temos 6 situações também. Ok? Agora vamos pegar na máquina e ver como é que isto se vai buscar na máquina. Pronto, exit. Portanto, eu tenho a máquina que eu tenho, portanto é a Casio. E para nós acedermos, portanto, às permutações, aos arranjos, nós vamos ao menu normal da máquina, só que temos que ir às opções. Não é opções, opções é opções, sim senhora. Opções, surge este menu, só que ainda temos que andar para o lado, ok? Não é neste, é no menu probabilidades, ok? Eu vou voltar ao início, ok? Portanto, estamos no menu normal. Entramos, temos que ir ao menu opções
e temos que andar para o lado para apanhar então as probabilidades. E agora vem automaticamente as coisas que nos interessam, ok? O x fatorial, que é o nosso n fatorial, e infelizmente é o NPR, mas a gente percebe porquê? Porque a máquina trata isto como se fosse permutações, ok? Normalmente em Portugal as permutações é quando temos 3 coisas para 3 lugares, 4 coisas para 4 lugares, ok? É assim, chamamos mais arranjo, mas o P vai ser então é o nosso A, ok? Como é que nós metemos na máquina? Então é muito simples, nós estamos a fazer arranjo 3, 2 a 2, se eu fizer arranjo 3, 2 a 2, basta carregar no 3, carrego aqui, vai aparecer ali o P, que é o nosso arranjo, 2 a 2, e dou Enter na máquina, e a máquina dá 6. Se eu quiser saber o 3 fatorial, portanto eu carrego no 3, e depois carrego no fatorial, vai aparecer o tal ponto de exclamação à frente, e a máquina faz automaticamente 3 vezes 2 vezes 1, que também dá 6, ok? Pronto. E esta primeira parte é a primeira técnica de contagem que nós aprendemos, é n coisas para p lugares, ok? Ou p coisas para n lugares, em que conta a ordem e não pode haver repetição. Portanto, não pode, o André não se pode sentar nos 3 sítios, como vêem, em qualquer uma das situações que nós temos aqui, não temos repetição de qualquer letra, ok? Quando eu puder continuar, digam adeus ou qualquer coisa assim no género. Está fixe o apontamento? Tá, pronto. Então agora vamos ao apontamento que é das combinações. Ok? Não é que a gente tenha combinado alguma coisa, mas combinações. Então vamos pôr aqui combinações. Portanto, pontinho aqui, combinações. Combinações. Portanto, as combinações representam-se por CNP. Ok? É novamente combinações de NPP e também o N tem que ser maior ou igual ao P. Portanto, designam-se, portanto, como se lê, quero dizer, combinações de N elementos PP. Combinações de N elementos P a P. Ok, vamos então aos nossos exemplos, e o nosso exemplo já vamos no 4, ok? Temos aqui o exemplo 4, então pronto. O que acontece agora é que as coisas são tratadas como se fossem iguais, porque a mim não me interessa a ordem, não pode haver não pode haver repetição, mas não me interessa a ordem. É a mesma coisa que me dizerem assim, tens 5 amigos com que te dás muito bem e tens 2 bilhetes de cinema que podes dar a eles. Quantas possibilidades é que tu tens para dar a esses amigos os bilhetes de cinema? É isso. Portanto, não conta a ordem, porque ir o João e o Manuel é a mesma coisa que o Manuel e o João. Portanto, essa é a situação das combinações. Portanto, não conta a ordem. Estou a dizer que é como se tratássemos as coisas como igual, porque vamos ver que em alguns exercícios, quando as coisas são iguais, se a gente trocar, não se nota a troca da ordem. É um pouco isso. Portanto, temos 2 situações. Ou as coisas são diferentes e nós sabemos que trocando não conta, porque nós não queremos que conte, porque não faz sentido, porque eu só tenho 2 pessoas que posso escolher para ir ao cinema comigo, e não interessa se é o João e o Manel ou o Manel e o João, porque irão sempre, portanto, aqueles 2. Ou então vamos ter situações em que temos tipo 2 números iguais, tipo um 4 e um 4, não é? E se eles trocam, o 4 e o 4 nós não notamos, ok? A troca. Portanto, estas combinações servem, eu já depois ponho aqui, para quando não conta a ordem, ou então quando há coisas que são iguais e de facto eu não noto quando elas trocam, ok? São essas 2 situações, é bom depois nós escrevermos isso. Vamos então ver aqui o exemplo 4, escolher
duas letras entre as letras A, B e C, que é para nós percebermos em relação ao anterior que de facto vamos ter menos situações. Eu só tenho que escolher duas letras, mais nada, não me interessa a ordem da escolha, ok? Já pomos isso depois a vermelho. Que letras é que eu posso escolher? A letra A e B. Vamos tentar sempre ordem em tudo, A em primeiro lugar em termos de escolha, B, A e C. A ordem não conta, estou a dizer, é só para nós termos alguma organização. E depois o que falta aqui é B e C. E bem podem tentar encontrar outras situações diferentes, só temos estas três situações. Como, portanto, os matemáticos não gostam que a gente fique na dúvida se falta algum, portanto, as combinações vão ter uma fórmula que nos permite ver, de facto, se não nos esquecemos de nada. Ok? Portanto, temos só três situações. Vamos pôr aqui três situações. Vou pôr o exemplo 5. E este exemplo 5 vai retratar aquela história de eu ter duas letras que são iguais e que, se elas trocarem a ordem, eu não noto, ok? Portanto, aqui é ou não conta a ordem, ou mesmo que eu troque a ordem, eu não noto que a ordem foi trocada e, como tal, não conta essa troca. Então vamos ver. Portanto, quantas possibilidades diferentes temos para colocar as letras A em 3 lugares. Ok? Portanto, nós temos as letras A para colocar em 3 lugares. E agora vou dizer-vos como é que eu penso neste tipo de situação. Eu tento sempre a ter uma técnica de organização de cabeça para a gente não se perder. Se bem que vocês sabem que vamos ter ajuda da fórmula para saber se não nos esquecemos de nada. E isso é que é importante, aprender a confiar na fórmula. Então vamos ver, como é que eu penso? Eu penso, olha, o AA, pode-se sentar o A aqui e fica esta posição em branco. Ok? Portanto, a posição da direita em branco. Depois vamos ficar com a posição do meio em branco. E depois vamos ficar com a posição da esquerda em branco. E vos garanto que não há mais nenhuma situação. Ou o da direita fica vazio, ou o do meio fica vazio, ou o da esquerda fica vazio. E vocês repararem, se trocarem os A's, eu não noto a ordem. Ok? É como se eu estivesse a fazer uma fotografia a gêmeos que são exatamente iguais e tenho estas três posições, mesmo que eles troquem a ordem, eu não noto a troca da ordem dos gêmeos. Portanto, para mim isso é exatamente igual. Ok? Pronto. Então, vamos à semelhança do que fizemos em relação aos arranjos, vamos pôr então a fórmula das combinações. Portanto, combinações de NPP é igual a, se vocês concentrarem um bocadinho e tomarem mais ou menos em consideração o que nós demos, vamos ver que os arranjos não são mais do que, que as combinações não são mais do que os arranjos em que eu vou tirar as trocas, ok? Ou seja, eu pego nos arranjos e agora vou tirar todas as trocas possíveis que possa fazer. Portanto, é os arranjos, só que vou tirar P fatorial de trocas. Portanto, esta é a fórmula que relaciona os arranjos com as combinações. Mas vamos então à fórmula propriamente dita. É só fazer n fatorial. Em baixo é n menos p fatorial, que é a fórmula dos arranjos, só que aqui ainda divide-se por p fatorial.
porque ela era como se estivesse a dividir por baixo, portanto era n fatorial, n vezes p fatorial sobre p fatorial. Estou a dizer é isto, não sei, podem ter alguma dificuldade em termos de cálculos. Portanto, quem tem mais dificuldade, portanto, seria isto aqui. Portanto, eu tenho n fatorial sobre n menos p fatorial sobre p fatorial. Claro que isto é como se eu tivesse p fatorial sobre 1, este multiplica por este multiplica por este, em cima fica o n fatorial, em baixo fica n menos p fatorial vezes p fatorial. Vamos então utilizar, portanto, esta fórmula para calcularmos as combinações e vamos ver como é que vamos na máquina. Portanto, aqui vamos ter 3 possibilidades em cima, que eu não escrevi, 3 possibilidades. E a fórmula que eu aplicava tanto à situação de cima como à situação de baixo era de facto combinações de 3, 2 a 2. E cá está, ter 3 coisas para 2 lugares não contando a ordem. Ou ter, eu vou pôr igual há bocadinho, vou pôr este encostado à direita, que é para pôr aqui a regra. Vou encostar este aqui à esquerda. 3 combinações 2 a 2, são 3 coisas para 2 lugares onde não conta a ordem, ou então tem 2 coisas iguais para 3 lugares e, portanto, como são as coisas iguais, a ordem não se nota. Então, se eu tiver a fazer à mão, eu faço 3 fatorial sobre 3 menos 2 fatorial, vezes ainda o p fatorial, que é o que está em baixo, 2 fatorial. Portanto, vezes 2 fatorial. Portanto, e ao fazer o cálculo, em cima fica com 3 fatorial, que é a mesma coisa que 3 vezes 2 fatorial. Okay? Que normalmente o de cima decompõe-se para cortar com algum de baixo. 3 menos 2 fatorial é 1 fatorial, que é 1, vezes 2 fatorial, cá está, corta o 2 fatorial com o 2 fatorial, 1 fatorial é 1, isto fica igual a 3. Portanto, isto é o cálculo feito. Vamos pôr então a regra aqui. Não conta a ordem. Não conta a ordem. E não há repetição. E vocês dizem, mas o A repetiu. Não há repetição das coisas, ou seja, este AA, a partir do momento em que estão os dois, eles não podem aparecer outra vez, ok? Eu tenho 2 A's, eles aparecem os dois e mais nada, não há possibilidade deles aparecerem novamente, ok? É isto, aqui como em cima também o ABC também só pode entrar uma vez cada um deles, este aqui também só pode entrar uma vez cada um deles, mas é para vocês terem ideia da aplicabilidade das combinações. Aqui, colocam aqui as letras. E pronto. E vamos ao último. A última técnica de contagem. Quando tiver ok, digam adeus. E são os chamados arranjos completos, ok? Pronto, é aqui já vai contar a ordem, já pode haver repetição. Portanto, às vezes tem relacionado, por exemplo, com os códigos de segurança, não é? Com situações em que os números podem de facto repetir ou as coisas podem repetir. Normalmente estamos a falar em números, mas poderia não ser números. Portanto, vamos pôr aqui então o tópicozinho, são os chamados arranjos completos. E eles representam-se da mesma forma que os arranjos, é arranjo de N, PP, é a mesma coisa, só que põe-se uma plica aqui em cima. Portanto, e a gente lê arranjos completos. Completos porque eles podem se repetir. De N, P a P. E a última técnica de contagem. E vamos pôr ao nosso exemplo 6, só vou dar um exemplo, nós aqui assim, exemplo, por exemplo, lançando 3 vezes uma moeda, quantas possibilidades de resultados nós temos? Por exemplo, lançando 3 vezes
uma moeda ao ar, quantas possibilidades diferentes temos. Vamos fazer de conta que não conhecemos a técnica de contagem, até porque eu não vos disse qual era a fórmula. O que se faz é, por exemplo, a representação em diagrama de árvore. Portanto, nós vamos aprender a pouco e pouco também formas de gráficas de nos ajudar a saber quantas situações diferentes temos, porque vai haver exercícios um bocadinho mais esquisitos, e uma deles é de facto o diagrama de árvore. E eu vou-vos mostrar como é que eu monto o diagrama de árvore, porque eu faço ao contrário, está bem? E vocês mais vale passar no fim, porque a gente deve montar da esquerda para a direita, mas eu, para controlar bem o espaço que eu necessito, eu monto sempre da direita para a esquerda, e vocês já vão perceber, porque eu parto do terceiro lançamento. Portanto, eu tenho aqui o terceiro lançamento, e eu sei que posso ter cara, escudo, cara, escudo, cara, escudo, cara, escudo. Ok? Agora, se quiserem, podem passar. Não é por aí. Se começarem da direita, está bem? Depois não se esqueçam que vamos ter atrás o segundo lançamento e o primeiro, está bem? E depois temos o primeiro lançamento. E sabemos é que no segundo lançamento pode ser cara, escudo, cara, escudo. Depois fazemos então os ramos. Isto é o chamado diagrama de árvore. E depois no primeiro lançamento sai cara ou escudo. Por isso é que eu começo do fim, que é para a árvore ficar, não ficar tudo encavalitado. Então as possibilidades diferentes. É um bocado seca, mas temos que pôr LCCC, CCE, CEC. Já viram a seca estar sempre a fazer isto? Portanto, por isso é que temos as técnicas de contagem, para não estarmos a ver estas situações todas. Só recorremos a estas situações em questões mais complexas, naquelas que a gente consegue ECC. Naquelas que a gente consegue fazer logo a aplicação da fórmula, fazemos. SE. Portanto, isto é uma forma de organização para não nos esquecermos de nenhuma situação. Como vimos, temos 8 possibilidades. Temos 8 possibilidades. O diagrama de árvore, portanto, é uma boa forma de representação, porque eu posso lançar 10 vezes o dado e dá para representar, só que rapidamente se transforma numa teia enorme, e por isso tem as suas limitações. Temos 8 possibilidades. Ok. Vamos então pôr a fórmula. Portanto, os arranjos completos de NPP é simplesmente as possibilidades, é o N levantado a P. Ok? No nosso caso, vamos ter Q arranjos, ok? Vamos ter 2 ao cubo. Okay. E temos aqui 2, 3 arranjos completos. Estão a ver? Portanto, aqui já pode trocar. Uns arranjos completos já podemos trocar. Já não é necessário de cima ser maior que o de baixo, ou o de baixo ser maior que o de cima. Ok. E será assim. Bem, vamos pôr então como é que isto se aplica. Aplica-se em que conta a ordem, porque uma coisa é ter CCE, outra coisa é ter CEC, ok? Conta a ordem, e aqui já pode haver repetição, porque já pode ser cara, cara, cara. Cada vez que eu lanço a moeda,
ou seja, o lança-moeda, e quando lança a moeda, depois quando pego na moeda outra vez não lhe consigo tirar uma face, não é? Portanto, não tenho hipótese, é como lançar o dado também, lanço o dado, sai uma das faces do dado, eu não consigo tirar essa face ao dado e pode continuar a ser o mesmo quanto à ordem, e pode haver repetição, não quer dizer que haja, pode haver repetição. Pronto, eu nestes exemplos tentei sempre utilizar o 2 e o 3 desde o início até ao fim. Agora vamos fazer, portanto, exercícios com a aplicação disto que nós fizemos. Okay? Quando puder é só dizerem. Tá? Então vamos lá aplicar isto. Isto é pouco e pouco, é preciso vocês decorarem estas coisas. Faltou o quê? Mostrar na máquina de calcular como é que eu faço as combinações. Os arranjos completos não é preciso, mas as combinações mas em relação às combinações nós também já temos ideia de onde é que elas vão aparecer. Eu vou sair outra vez, vou ao menu, portanto temos aqui no menu normal da máquina, ok? Damos o executar, temos que ir às opções e temos que ir às probabilidades, e se eu quiser 3 combinações 2 a 2 eu ponho 3 combinações, vou às probabilidades, tenho aqui o C de combinações e 2 a 2 e a máquina faz o cálculo por mim, ok? É o 3C2, portanto temos aqui as 3 coisas principais das probabilidades, que é o fatorial, são os arranjos e as combinações. Para nós não perdermos muito tempo, utilizamos a máquina. Claro, num teste ou num exame, na parte que se pode utilizar a máquina, como é óbvio. Senão temos que utilizar as fórmulas e com as simplificações, por isso é que eu vos dei logo a ideia de como é que se fazem as simplificações. Okay. Vamos então agora, temos vários exercícios, portanto os exercícios, a resolução dos exercícios anteriores vão estar em vídeo também, portanto eu vou começar por aqui, porque eu acho que esta não vale a pena perder muito tempo, porque as 2, 3 aulas passadas são aulas que são extremamente básicas e que muitos professores até passam um bocado à frente, porque são coisas que não saem em exame, é tão básico que nunca sai em exame. A partir de agora já são coisas que saem em exame. Então vamos lá fazer os exercícios das técnicas de contagem. Vamos começar pelo exercício 5. Ok, e este conjunto de exercícios que eu vou fazer não é suficiente para nós ficarmos com a experiência de aplicabilidade de todas as situações. Isto é fazer muito mais exercícios, mas é uma base e muitas vezes é a revisão que o aluno faz antes da preparação de exame. Porque como isto apanha, portanto, as várias técnicas e vários tipos de exercícios diferentes, é bom para uma pessoa começar a estudar e para acabar a estudar aqui para rever tudo o que deu. Então temos assim, numa final de natação, numa piscina com 10 pistas, quantas possibilidades de classificações diferentes temos? Ok, temos 10 pistas, então a gente põe não sejam preguiçosos a nível das probabilidades. Eu pelo menos eu não tenho vergonha de escrever os 10 espacinhos e de pôr todas as possibilidades. Eu faço isto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu acabo por ter 10 pessoas para 10 lugares em que a ordem conta, porque estar aqui o Manel ou estar aqui é diferente, ok? Portanto, o Manel não pode estar em 2 lugares. Portanto, o que é que nós estamos? Estamos numa situação em que conta a ordem, mas não há repetição. Então, o que nós costumamos fazer, muitas vezes, quando nós estamos a calcular as possibilidades, a gente nem escreve arranjos ou combinações, porque vamos contando as possibilidades. Eu vou-vos mostrar. Pensamos da seguinte maneira: bem, no primeiro lugar, quantas possibilidades eu tenho? 10. Tenho 10 possibilidades para o primeiro lugar. Qualquer um dos 10 pode ficar em primeiro lugar, certo? 10 possibilidades para o primeiro lugar. Pronto, mas se este fica em primeiro lugar, depois só vou ter 9 possibilidades para o segundo lugar. Se este fica em segundo, agora só tenho 8 possibilidades para o terceiro. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tudo com vezes no meio. Ora, o que é que nós temos aqui? Pois tínhamos os arranjos de 10 pessoas para 10 lugares, que normalmente nós chamamos as permutações de 10,
que é o tal 10 fatorial, que nem é preciso fazer contas, a gente mete na máquina e ele diz quanto é que faz, ok? Muitas vezes até as escolhas múltiplas não têm o resultado, têm só 10 fatorial, ou então dizem que é combinações de 10, 10 a 10, o que estaria errado essa situação, porque aqui conta a ordem e não há repetição, ok? Certo? Portanto, aqui é importante saber, uma pessoa não pode ocupar duas posições em simultâneo, portanto não há repetição, um Manel não pode aparecer mais do que uma vez, e o Manel aparecer à esquerda ou à direita é diferente, porque à esquerda é o primeiro lugar, ok? Depois o segundo, depois o terceiro, isto já está ordenado. Podemos fazer o próximo, está tudo bem? Benzinho, como dizia uma professora. 6. Numa final de natação, nos Jogos Olímpicos, numa piscina com 10 pistas, quantas possibilidades de ouro, prata e bronze temos? Agora a gente já não quer saber dos outros lugares, só queremos saber o 10, o 9 e o 8. Ao fim e ao cabo, 10, 9 e 8, já estou a dizer a resposta. Eu só quero saber o ouro, a prata e o bronze. Quantas possibilidades eu tenho? Então, mas quantas possibilidades para o ouro eu tenho? Tenho 10. Porque qualquer um dos 10 pode ganhar o ouro. Então, e quantas possibilidades de prata eu tenho? 9, porque o que ganha o ouro já não pode ganhar a prata. Então, e para o bronze? Para o bronze, o que ganhou o ouro já está, o que ganhou a prata já está. Então só faltam 8. Então, e o resto? O resto não me interessa, porque eu quero só saber quantas possibilidades é que eu tenho para os 3 primeiros lugares. Portanto, há de ser só 10 vezes 9 vezes 8. É isto que eu vos estou a dizer. Muitas vezes nós não pensamos se é arranjo, se é combinação, fazemos assim, mas isto, ao fim e ao cabo, é um arranjo de 10 pessoas para 3 lugares. E se nós formos fazer o cálculo, pomos na máquina, portanto, isto dá 10 vezes 9 dá 720, acho eu, porque é 9 vezes 8 são 72 vezes 10, portanto isto vai dar 720 e vamos pôr na máquina e vai que dar. Ou então, se por acaso estiverem numa situação em que não tenham máquina de calcular, vocês têm que saber que têm que fazer 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial. Ou seja, estamos a fazer 10 fatorial sobre 7 fatorial. O que é que está a fazer a fórmula? A fórmula, ao fim e ao cabo, está a tirar-me os outros 7 lugares que não me interessam, porque só me interessam os 3 primeiros. Ou seja, a fórmula está 10 vezes 9 vezes 8, considera os 7 fatorial em cima, mas retira-me os em baixo, como quem diz, eu não quero saber dos outros 7, este corta com este, eu só quero saber do primeiro lugar, do segundo lugar e do terceiro lugar. Portanto, isto vai dar 720, ok? Esta é fácil de fazer o cálculo, o de cima já é mais complicado, não sei quanto é que é 10 fatorial, é bem grande com certeza, não vale a pena estar a fazer. Quando tiver ok, um fixe ou um adeus, está ok. 7. Claro que agora vem o quê? Vem as combinações, já é de esperar, porque foi exatamente o que nós demos os arranjos, aí depois faltam os arranjos completos também, não é? Mas vêm as combinações. Então, num processo de recrutamento, não se vê, num processo de recrutamento pessoal para uma empresa, pretende selecionar de entre 10 pessoas, 3 para o departamento comercial. Portanto, eu quero lá saber da ordem. Eu daquelas 10 pessoas vou selecionar 3, mas eu não posso selecionar 3 vezes a mesma pessoa. Ok? Portanto, eu não pus em cima, mas posso pôr aqui em cima conta a ordem, ok? Para nós irmos fixando no de cima, conta a ordem, desculpem, e não há repetição. Agora, é a mesma coisa, só que não conta a ordem. Porquê? Tenho 10 pessoas e vou selecionar só 3. Então eu tenho que saber que selecionar a Manuela, o João e a Maria é igual à mesma coisa que selecionar a Maria, o João e o Manel, ok? Ou o João, Manel, a Maria, Maria, Manel, João, é tudo igual. Portanto, não me interessa as trocas. Portanto, não conta a ordem. E não... Posso ver o enunciado? Claro. Num processo de recrutamento pessoal para uma empresa, pretende selecionar. Temos 10 pessoas e queremos selecionar 3. Não conta a ordem. Ok? Não conta a ordem e não há repetição. Porque não vou selecionar. Quero selecionar 3 pessoas, não vou selecionar 3 vezes a mesma pessoa. Ok?
Então, isto será combinações de 10, 3 a 3. Vamos ver então, aqui, agora percebe-se um bocadinho, se calhar melhor, a história dos arranjos e das combinações. Porque o que faz uma combinação é que conta a ordem, mas depois retira a ordem. Porque o que ela vai fazer é, faz 10 fatorial também, sobre 10 menos 3 fatorial, faz exatamente a mesma coisa, só que depois divide ainda por 3 fatorial, porque como aqui está a contar a ordem, ele vai ter que tirar a ordem, e 3 fatorial é 3 coisas para 3 lugares contando a ordem, portanto ele vai retirar aqui a ordem, divide então por 3 fatorial, pronto, e vamos ver quanto é que isto vai dar. Portanto vamos fazer a decomposição, 10 vezes 9 vezes 8 vezes o 7 fatorial, eu sei que tenho que parar no 7 fatorial porque já fiz em baixo 10 menos 3, já sei que vai ser 7 fatorial, vezes o 3 fatorial, corto o 7 fatorial com o 3 fatorial e cá está. Isto vai dar 10 vezes 9 vezes 8 a dividir, ou seja, vou ter 3 fatorial menos possibilidades, e o 3 fatorial são 3 coisas para 3 lugares e todas as trocas que eu possa ter. Okay. Que foi aquilo que nós fizemos. Aqui, reparem, desculpem lá passar aqui à frente, temos 3 coisas para 3 lugares. Ora, isto aqui, quando nós contamos a ordem, vamos ter 6 possibilidades, mas quando eu não conto a ordem, isto conta só como uma. Ou seja, eu tenho 6 vezes menos possibilidades. É o 3 fatorial, é dividir por 3 fatorial, porque isto conta como um só. Ok? Porque não me interessa, se eu quero selecionar o André, o Bruno e o Carlos, ou o André, o Carlos e o Bruno, ou o Bruno, André e Carlos, ou o Bruno, Carlos e André, isto tudo conta só como uma situação. Portanto, se eu utilizar, portanto, os arranjos, conta como 6 situações, mas combinações, se eu tivesse aqui 3 pessoas para selecionar para o departamento comercial, 3 pessoas, só tinha uma possibilidade, que era selecionar as 3 pessoas. Portanto, isto conta como uma só possibilidade. Quando eu tenho 3 coisas para 3 lugares, onde não conta a ordem, não há repetição, portanto, tenho 3 candidatos ao departamento comercial da empresa para 3 lugares. Então, tenho 3 candidatos para 3 lugares, todos iguais, vai tudo para o departamento comercial, então tenho só uma possibilidade. Ou seja, isto quando é arranjo conta como 6 possibilidades, mas quando é combinação conta só como uma. Portanto, o que está a fazer aqui isto é exatamente a dividir por 3 vezes 2, que é 6. Ou seja, está a fazer 6 vezes menos possibilidades. Está bem? Pronto, e dá só 120 possibilidades. 6 vezes menos possibilidades têm as combinações. Ok? Neste caso. 8. Agora vem os arranjos completos. 8. Só espero que o exercício não seja igual ao exemplo, mas pronto, já não me lembro. É igual. Lançam-se 3 dados ao ar. Não, agora são dados, que é para não dar hipótese a gente fazer o diagrama da árvore, porque o dado é 1, 2, 3, 4, 5, 6, estávamos tramados, porque vamos ter montes de possibilidades. Lançam-se 3 dados ao ar em simultâneo, quantos acontecimentos possíveis nós temos, portanto, quantas sequências diferentes é que nós podemos ter de resultados. Portanto, o que nós fazemos é simplesmente, nem pensamos em arranjos completos. Isto eu estou a dizer, mais tarde ou mais cedo a gente não pensa nos arranjos completos. A gente pensa assim, olha, eu vou fazer 3 lançamentos do dado e tenho 6 possibilidades quando ser o primeiro lançamento, no segundo lançamento tenho 6, outra vez, e no terceiro lançamento tenho 6, e ponho 6 vezes 6 vezes 6. Ou seja, tenho 6 ao cubo possibilidades. É assim que nós fazemos. Ou seja, 6 vezes 6 vezes 36 vezes 6. Vamos ter 216 possibilidades ao todo. Portanto, e aqui conta a ordem e pode haver repetição. Conta a ordem e há repetição. Normalmente não se escrevem arranjos, mas os arranjos dão a cambalhota. Portanto, o que está em baixo fica em cima, o que está em cima fica em baixo e põe-se uma linha. Ok? Portanto, é assim. Portanto, troca. O que está em baixo fica em cima, o que está em cima fica em baixo. Portanto, é assim que se faz. Pronto, temos aqui então uma aplicação daquilo que nós demos. Então agora vamos dar mais
mais situações de exercícios diferentes e vamos utilizar sempre que possível estas técnicas de contagem naquilo que nós vamos fazer. Vamos ver então como é que os tipos de exercícios vão aparecer. Não se esqueçam que eu vou tentar representar aqui todas as possibilidades de problemas que eu tenho em probabilidades. É muito difícil fazer isso, mas pelo menos temos aqui uma representação significativa e é por aqui que normalmente eu costumo dar a matéria aos alunos. Então temos aqui o 9. Vamos ver. Uma turma constituída por 15 raparigas e 10 rapazes. Então o que é que eu costumo fazer? 15. É engraçado é que está escrito 15 com o número e depois 10 com letras. Mas pronto. 15 raparigas e 10 rapazes. Ao todo tenho 25. Então eu escrevo assim, 25. Portanto, 25 é, ao fim e ao cabo, o número de pessoas que eu tenho. E depois tenho 15 raparigas e 10 rapazes. Então eu ponho uma chavetazinha. E então, como rapariga e rapaz é com R, eu costumo pôr 15 girls, ponho um G e ponho então 10 boys, ok? 10 B, ok? 15 raparigas e 10 rapazes. Vai eleger uma comissão de 3 elementos para organizar a viagem de fim de curso. E daqui eu vou selecionar 3 elementos. Ok? Agora vamos fazer várias perguntas sobre isto. Quantas comissões diferentes se podem formar? Bem, portanto, isto é uma das regras que, não sei, era bom que os vossos professores falassem sobre isto. Muitas vezes, portanto, os professores não falam, isto normalmente só é dado na universidade, mas eu vou pôr aqui a regra de aplicação daquilo que eu vou dar. Quando se tem uma população dividida em várias partes, ok? Em 2 ou mais partes, vou pôr assim, em 2 ou mais partes. E se seleciona uma amostra, portanto, reparem que temos muita informação. Eu sei a população, que são os 25 pessoas, e sei a amostra, que são 3. E a população divide-se em 2 partes. Eu tenho que saber isto tudo. Tenho que saber a população, que a população está dividida em 2 partes, e a amostra. Tenho que saber estas coisas. Por acaso é rapazes e raparigas, mas percebo, por exemplo, a cor dos olhos. Tenho 25, tenho 10 tem olhos azuis, 5 tem olhos castanhos, não sei o quê. Pode ser uma divisão maior. Mas o que interessa é que seja uma amostra, ok, em que seja população, amostra e a população dividida em várias partes, eu sabendo a divisão que a população está. Quando se tem uma população dividida em 2 ou mais partes e seleciono uma amostra em que não conta ordem e não pode haver repetição, a gente utiliza as combinações. Ok? Então, o que é que nós temos? Quantas comissões diferentes eu posso formar? Portanto, reparem que, como eu vou ter 25 pessoas para 3 lugares, não me falam em rapazes nem raparigas, pode ser o que eu quiser, eu tenho 25 combinações 3 a 3. É isto. Portanto, pronto, é isto que vocês têm que se habituar, não é? A fazer. Vamos ver quantas é que são, porque não conta a ordem. Tenho 25 pessoas para 3 lugares. Pronto, então tenho 25, C, 3 e tinha 2300 possibilidades. Vamos então agora à pergunta B. Vou dobrar a folha. Dobrar a folha. E temos agora, se a delegada turma, a Joana, tiver de fazer parte da comissão, quantas comissões diferentes podemos formar? Estão a ver? Este agora começa a
baralhar um bocadinho, mas não é difícil, é a gente colocar assim 25 e vamos ter então a divisão é feita, mas em relação à delegada turma, vamos ter uma que é a Joana e 24 que não são Joanas. Ok, Joana, vou pôr Joana barra, que é o complementar, que é uma coisa que é dada nas aulas anteriores, quer dizer a negação. Uma é Joana, outra não é Joana. Então, e quantos é que nós vamos ter? Vamos eleger 3? Ok, 3. Será isto aqui. Ou então, como a Joana já tem que fazer parte, porque eles dizem, isto vai ficar só 24. Ok, 24. Vamos ficar com 24 que não são a Joana. Porque a Joana já está escolhida. Então não há nada de probabilístico. É determinístico. É como se diz. Portanto, é algo que já está pré-determinado. Portanto, a Joana já tem que fazer parte, então já não vai fazer. Então ela já está. É como se eu tivesse aqui 3 pessoas e aqui a Joana já está cá, então não contem com a Joana. Ok, a Joana já cá está. O que interessa é os outros 2. Então vou ter 24 combinações 2 a 2. Ou seja, só posso escolher dos 24 2 porque a Joana já lá está. Ok? Portanto, não vale a pena estar a fazer isto porque não vai haver nada de probabilístico em 3. De probabilístico só vai haver nestes 2. Ok? Em termos de contagem de possibilidades. Ok? Pronto, em 24, depois punhamos na máquina 24 C2 e vai dar menos possibilidades, dá 276. Quando eu puder, digam. Tá. C. Agora torna-se um bocadinho diferente. Porquê? Se da comissão fizer parte um presidente, um vice-presidente e um tesoureiro, quantas comissões diferentes se podem formar? Isto já é um bocado diferente. Porquê? Porque, reparem, que eu vou ter um presidente, vou ter um vice-presidente e vou ter um tesoureiro. Aqui já conta a ordem. Porquê? Porque a Joana estar como presidente é diferente da Joana estar em vice-presidente ou estar como tesoureira. Então aqui já não posso aplicar o esquema das combinações porque a ordem já faz diferença. Mas não há repetição, porque a Joana não pode ser presidente e vice-presidente ao mesmo tempo. Então aqui, em vez de ser as combinações, são os nossos arranjos. São arranjos de 25 pessoas para 3 lugares. Ok? Ou então, se quiserem, tenho 25 pessoas para ser presidente, mas se uma já é presidente, só tenho 24 pessoas para ser presidente e noutra tenho 23 pessoas para ser presidente. Agora, muito importante é o aluno ter a noção, quando faz estas contas do 25 vezes 24 vezes 23, está a ter em conta a ordem, está bem? Isto tem-se em conta a ordem. Vou fazer convosco só a fórmula, porque os vossos professores podem pôr isto. Isto é fazer 25 fatorial sobre 25 menos 3 fatorial. E se vocês não tiverem máquina de calcular e tiverem que simplificar, portanto, será 25 fatorial sobre 22 fatorial, então temos de compor 25 vezes 24 vezes 23 vezes 22 fatorial, porque eu não vou contar, porque vou cortar com o de baixo. E pronto, então assim só teria de fazer 25 vezes 24 vezes 23, que mesmo assim já dá trabalho, não é? Mas 25 vezes 24 vezes 23, cá está, que é o 25, 24 e o 23 que eu escrevi aqui assim, e vai dar 13.800 possibilidades. 13.800 possibilidades. Vamos então ao D. Quantas comissões diferentes se podem formar se forem constituídas obrigatoriamente por elementos de ambos os sexos? Aqui é que vai entrar o boy e o girl, ok? Então vamos fazer aquele esquema do boy e do girl. Vamos ter 25. Já não me lembro quantas raparigas e quantos rapazes. É de 15 girls e 10 boys, e vamos escolher 3. Então agora temos que ver todas as possibilidades, e todas as possibilidades têm que ser comissões com rapazes e raparigas. Então eu posso ter, por exemplo, boy, girl, ou boy, girl. Não me interessa
nestas situações, a ordem. Só quer saber tenho duas possibilidades, ou 2 rapazes e uma rapariga, ou 2 raparigas e um rapaz. Não tenho mais nenhuma, porque 3 rapazes não dá, 3 raparigas não dá, portanto, ou tem 2 rapazes, ou tem 1, 0 rapazes não pode ter, porque não era uma comissão formada por masculino e feminino. Ora, em matemática e em probabilidades, o O transforma-se em mais, como quem diz, tem estas possibilidades mais estas possibilidades, que estão aqui assim. E então agora vamos ver quantas possibilidades nós temos para pôr aqui. Portanto, não interessa a ordem e não pode haver repetição. Então são combinações, é muito simples. É dizer assim, olha, dos 10 rapazes eu quero 2. Ok? Então, e das raparigas? Então, das 15 raparigas eu quero só uma. Ok? É só isto. Dos 10 eu quero 2, dos 15 eu quero 1. E aqui deste aqui ao contrário. Dos 10 rapazes eu quero 1, das 15 raparigas eu quero 2. E como não conta a ordem, porque não há tesoureiros, não há nada disso, é só isto. Pronto, e agora punha isto na máquina de calcular e ela dava-me o resultado. Ok? Posso continuar? Vamos ao último. Deste aqui. E o último é: quantas comissões diferentes se podem formar com mais raparigas que rapazes? Podem ser só raparigas. Podem ser só raparigas. Então, se podem ser só raparigas, vamos lá pôr só raparigas, girl, girl, girl. Ou girl, girl, boy. E não posso pôr mais. Porquê? Porque se eu pusesse girl, boy, boy, já não tinha mais raparigas que rapazes. Eu quero mais raparigas que rapazes. Ok? Então, o que é que nós temos? Aqui, girl, girl, girl. Eu das 15 raparigas quero 3 e dos 10 rapazes quero 0. Ok? Que não vale a pena. Que se vocês puserem 10 C0, dá uma possibilidade. Se vocês puserem 10 C0 na máquina, C0. Isto é uma possibilidade. Quer dizer, uma possibilidade é não escolher nenhum. Ok? Conta com a possibilidade de não escolher nenhum. Ok? E aqui, das 15 raparigas, portanto, com mais, das 15 raparigas queremos 2 e dos 10 rapazes queremos só 1. Depois punhamos na máquina. Dos 10 rapazes queremos só 1. Se vocês puserem na máquina, isto dá 10 possibilidades, que é escolher um dos rapazes. Se eu puser 10 C1, claro que vai dar igual a 10, porque tenho 10 possibilidades. 10 rapazes, quer selecionar 1. Quantas possibilidades eu tenho? São 10. E depois punha-se na máquina e fazia-se o cálculo. Está bem? Ok? Cuidado que muitas vezes não é necessário. Cuidado não. Muitas vezes não é necessário fazer cálculos, porque aparece isto tipo em escolhas múltiplas e a gente tem que escolher a escolha múltipla correta. Tá? Agora, habituem-se a não ver nunca o 10C0, porque os professores normalmente não põem. Eu gosto de pôr, que é para a gente também contarmos. Estamos assim, sempre a contar com os rapazes, raparigas, raparigas, rapazes, raparigas, rapazes. Eu sigo sempre a lógica e ponho sempre isto. Está bem? Sempre, sempre, sempre. Vamos ver então mais alguns exercícios. Já estamos a ficar fartos disto. E vamos para aqui para o exercício 10. Dentro de um saco estão 9 cartões de igual textura e formato. Portanto, não consigo distinguir os cartões ao tato. Em cada um deles está desenhado uma das letras da palavra borboleta. Ok? Que são 9. Temos 9. Ok, então vamos lá ver. Temos quantos Bs? 1, 2. Temos 2 Bs. Os. Temos 2 Os. R's. Um R só. B já contei. O já contei. L. Um L. Um E. Eu sei que isto pode parecer muito básico, mas eu estou a fazer propositadamente. Um T e um A. Ao todo são 9 letras. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não me esqueci de nenhuma. 9 letras ao todo.
2 Bs, 2 Os, um R, um L, um E, um T e um A. O que é que são os anagramas? Os anagramas são as trocas todas que eu posso fazer com estas letras que estão aqui, ou seja, vai deixar de fazer sentido a palavra, mas vou trocar as coisas. Quantos anagramas diferentes podemos efetuar se tirarmos do saco os 9 cartões? Portanto, temos assim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. E agora vou explicar diversas formas de nós fazermos este cálculo que aqui está. E reparem numa coisa. Eu vou ter 9 posições para pôr 2 Bs. Imaginem que eu vou pegar nos Bs em primeiro lugar. Ok? Pego nos Bs em primeiro lugar. Eu tenho 9 posições para pôr 2 Bs. Se os Bs trocarem, eu noto a ordem a trocar? Não. Porque os Bs trocam e ficam na mesma. Então, vou pegar nos Bs, vou pôr aqui, vou pegar nos Bs e tenho 9 sítios para pôr 2 Bs em que eu não noto a troca da ordem dos Bs. Portanto, o B estar aqui e estar aqui, que são possibilidade, está aqui. Se eu trocar, ok, não noto. Por isso é que é combinação. Então, eu já tenho 2 posições preenchidas. Quer dizer que agora só sobram 7 posições. Agora vou agarrar nos Os. E podem agarrar nas letras que quiserem em primeiro lugar, em segundo, em terceiro. Ok? Agora vou pegar nos Os. E para os Os, eu só vou ter 7 posições. Mas os Os também, eu tenho 2 Os. E se eu trocar a ordem dos Os, eu também não noto. Ou seja, eu ponho aqui um O e ponho aqui um O, e se eles trocarem de ordem, eu não noto a troca. Então continua a ser combinações. Só que agora sobraram quantos lugares? Sobraram, então, 5 lugares, que são estas 5 letras que aqui estão, que são todas diferentes, certo? Sobraram 5 lugares. E agora já é diferente. Porquê? Porque se eu trocar a ordem destas 5 letras que sobraram, isto vai ficar diferente. Então eu tenho 5 letras para 5 lugares, mas em que a ordem já conta e não há repetição, porque o R só posso pôr lá uma vez. Então isto é um arranjo. Tenho um arranjo de 5, 5 a 5. Ora, imaginem que agora vamos fazer, e vamos ver que isto está tudo igual, só para vocês verem as possibilidades de pensamento que têm e porque é que às vezes uns alunos pensam de uma maneira, outros pensam de outra, mas tudo vai dar ao mesmo, desde que esteja correto. Imaginem que eu vou agarrar nestas 5 letras em primeiro lugar. Se eu agarrar nestas 5 letras em primeiro lugar, eu tenho 5 letras para pôr em 9 lugares em que conta a ordem e não há repetição. Então o que é que eu tenho? Eu vou já pôr aqui igual, porque tenho confiança para pôr. Eu tenho um arranjo, porque eu vou pegar nas 5 letras em primeiro lugar. Eu tenho 5 letras para 9 lugares. Eu sei que o 9 é o grande que se põe sempre em cima. Portanto, será 9, 5 a 5. Neste momento, eu já preenchi, e se precisarem ajuda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, não tenham vergonha disto, preencham os espaços, eu já preenchi com o R, o L, ponham ao calhas, o E, o T e o A. Ok? Sobraram quantos lugares? 1 lugar, 2 lugares, 3 lugares, 4 lugares. E agora vou pegar, então, nos Bs. Ok? Pego nos Bs. E tenho 4 lugares para pôr 2 Bs em que não conta a ordem. Ok, então vou pôr os Bs. Tenho aqui o B e aqui o B, por exemplo. E sobram-me só 2 lugares. 2 lugares para pôr o quê? Para pôr os Os. Então quer dizer que aqui já não contava muito, porque os Os só vão ocupar o espaço em falta. Então eu tenho 2 Os para 2 lugares. Ou 2 lugares para 2 Os. Isto vai dar 1, que é a possibilidade final. Vamos só fazer estas contas e ver quanto é que isto dá. E temos que acabar a aula, penso eu. E ficamos por aqui. Vamos só, então, fazer as contas do de cima. Ver quanto é que dá. Vamos pôr na máquina. 9C2. Enganei-me. C2. Vezes 7C2. Vezes... O arranjo de 5, 5 a 5 é mais fácil pôr 5 fatorial. Que é a mesma coisa. É algo que vocês vão habituar. Que é as permutações. Ok? Portanto, isto vai dar... Se não quiserem, eu ponho arranjo de 5, 5 a 5, mas às tantas vocês vão... Portanto, dá 90 a 720, ok? 90 a 720. E o de baixo também tem que dar 90 a 720, senão a gente não acaba a aula. Pronto, aqui 9 arranjos 5 a 5, 9 arranjos 5 a 5, vezes, então 4
combinações 2 a 2, e este quase não valia a pena, que era 2 combinações 2 a 2. Duas coisas para dois lugares em que não conta a ordem, só tenho uma possibilidade. E dá 90, 720. Ok? Portanto, temos aqui e pomos assim um ponto final, portanto, a esta nossa aula de probabilidades. E muito obrigado pela vossa atenção. O meu nome é Jorge Santos. Vemo-nos num próximo vídeo ou numa próxima aula.